how God was seeking a bride for his son. Each book is different. Gostaria de dar uma pequena aula de filosofia. Todo mundo tem uma filosofia, é a sua forma de pensar sobre as coisas. Todo mundo. A palavra simplesmente significa amar a sabedoria ou buscar respostas a perguntas grandes. E todos nós temos uma filosofia. O problema é que no mundo moderno há tantas filosofias diferentes sendo lançadas contra nós pela mídia de massa. O problema é que em tantas formas diferentes que acabamos entrando em confusão. Se você aceitar Gênesis 1, então um monte de filosofias modernas serão jogadas em tantas. Na primeiríssima página da Bíblia, eu elaborei uma lista de algumas. Na primeiríssima. Eu tremo nas bases quando ouço uma palavra terminada em I. Eu tremo. Qualquer uma. Há apenas 2 ismos que eu aceito, o batismo e evangelismo. Mas fora isso, qualquer outro ismo, geralmente é uma filosofia que não é verdadeira. Por exemplo, se você acredita em Gênesis 1, elimina-se o ateísmo. O ateísmo acredita que não há Deus. Eu sou ateu, graças a Deus, as pessoas dizem. O agnosticismo também está fora. O agnosticismo diz, eu não sei se há Deus ou não. A Gênesis 1 diz que há um Deus. Portanto, não se pode crer em Gênesis 1 e ser agnóstico. O animismo, que é uma crença em que há muitos espíritos controlando o nosso mundo, espíritos de rios e de montanhas. Ainda há muitos animistas no mundo. Isso também está fora. O politeísmo, que é a crença que há muitos deuses. Gênesis 1 elimina essa crença. O dualismo, que acredita que há 2 deuses, um bom e um mau. E o Deus bom é responsável pelas boas coisas que acontecem e o Deus mau pelas coisas ruins. Bem, essa não é a filosofia bíblica. O monoteísmo acredita que só há um Deus, uma pessoa. Essa é a crença do judaísmo como também do islamismo. Mas a Gênesis elimina isso quando usa a palavra em plural Elohim. O deísmo acredita que Deus é o criador, mas não consegue controlar o que ele criou. Ele fez algo como um relógio, ele deu corda e agora funciona com suas próprias leis, portanto milagres agora são impossíveis. O deísmo é muito comum mesmo na igreja. Você acredita que Deus pode mudar o tempo? Se você não crê nisso, então você é deísta. Você até acredita que ele criou o universo, mas não consegue controlá-lo. O teísmo acredita que Deus não apenas criou o mundo, mas também está em controle de todas as coisas e todo mundo que ele criou. E o teísmo está um passo na direção da filosofia bíblica. O existencialismo acredita que a experiência é Deus. Nossas escolhas, nossa autoafirmação. Isso é uma religião. O humanismo acredita que o homem é Deus. O racionalismo acredita que a razão é Deus. O materialismo acredita que apenas a matéria é real. O misticismo acredita que o homem espírito é real. O monismo é meio esquisito, mas é muito comum hoje em dia e crê que a matéria e o espírito são essencialmente a mesma coisa. O panteísmo acredita que tudo é Deus. Uma versão moderna se chama panenteísmo. Deus está em tudo. Bem, todos esses são eliminados por Gênesis 1. Se você quer um ismo que resume a filosofia bíblica, é o triteísmo. 3 em 1, criador e controlador do universo. Essa é a forma bíblica de pensamento que surge em Gênesis 1 e continua até o último capítulo de Apocalipse. Bem, agora vamos deixar esses assuntos meio intelectuais para estudarmos o primeiro capítulo de Gênesis. E a primeira coisa que chama atenção é o estilo do capítulo 1 de Gênesis. Não foi escrito em uma linguagem científica. Graças a Deus por isso. Senão, mesmo nessa era científica, pouca gente conseguiria entender. Eu achei isso aqui em algum lugar, vocês não vão conseguir enxergar no fundo, mas estará no vídeo. E Deus disse que haja luz. Que equação! Uma equação matemática. Deus disse tudo isso e houve luz. Porque essa é a fórmula científica para a luz. Que bom que Deus não escreveu Gênesis em linguagem científica, senão nenhum de nós conseguiria entendê-lo, ou pelo menos poucos de nós. Foi escrito numa linguagem muito simplística. Por exemplo, há apenas 3 tipos de vegetação em Gênesis 1. Ervas,
plantas e árvores. É muito simples essa categorização de vegetação, não é? Todos sabem o que são as ervas, as plantas e as árvores. Há apenas 3 tipos de animais mencionados em Gênesis 1. Animais domésticos, animais que caçamos para comida e animais selvagens. Agora, essas classificações simples são facilmente entendidos por todos em qualquer lugar. 3 tamanhos de plantas, 3 tipos de animais, dependendo do seu relacionamento conosco. Isso é o que eu quero dizer quando digo simplístico. Há apenas 76 palavras raízes separadas no livro inteiro de Gênesis 1. Isso é muito, muito pouco. Além disso, cada uma dessas palavras se encontra em qualquer língua da Terra. Portanto, Gênesis 1 é o capítulo mais fácil de se traduzir da Bíblia inteira. Só um gênio conseguiria ser tão simples. Portanto, Deus, como qualquer escritor, tem que se perguntar quem vai ler o que eu escrevo. Você tem que ajustar o que você escreve pensando nos seus leitores. E existe uma simulação para escritores que eu uso para testar o que eu escrevo. E você pega um certo número de frases e você conta o número de palavras multissilábicas e quantas frases são e as coloca numa fórmula matemática. E com o resultado, você vai saber exatamente quem vai conseguir ler o que você escreveu. Leitores mais simples ou leitores de teses científicas. É uma simulação excelente. Agora, Deus queria que a história da criação alcançasse todo mundo em qualquer época, em qualquer lugar. Então, ele o escreveu de uma forma muito, muito simples. E o resultado é que até uma criança consegue ler Gênesis 1 e entender a mensagem. E pode ser traduzido em qualquer linguagem. Só um gênio consegue ser tão simples. Certa vez pediram a Einstein que explicasse a sua teoria da relatividade de tempo. E ele disse: 1 minuto sentado num fogão quente parece muito mais longo que 1 hora conversando com uma moça bonita. Agora, só um gênio consegue ser tão simples. E agora todos entendem a sua teoria de relatividade. Deus queria ser muito simples. Portanto, ele não escreveu um relato científico da criação. Ele escreveu um relato simplístico. Deus é o sujeito, juntamente com a palavra e o Espírito. A Trindade começa a aparecer aqui, especialmente quando mais tarde diz, façamos o homem. Os verbos são muito simples e quero mostrar a diferença entre criado e feito. Embora a palavra no hebraico para criado, bara, significa fazer algo do nada. E só aparece 3 vezes no capítulo inteiro de Gênesis 1. Para matéria, vida e homem. Somente nesses 3 pontos Deus estava criando algo totalmente novo. Entre um e outro, ele usa a palavra feito, que significa fazer alguma coisa usando outra coisa. O homem consegue fazer coisas. Ele fabrica coisas, mas não consegue criar. Esse é um ponto muito importante no capítulo 1 de Gênesis. Em 3 pontos, Deus cria algo totalmente novo do nada. Matéria, vida e o homem. Hoje pode-se dizer matéria, DNA e o homem. Esses objetos, os dias de 1 a 7, mais uma vez, completamente simples. Cada frase é tão simples que tem um sujeito, um verbo e um objeto. A gramática é tão simples e sem rodeios que, como já disse, qualquer pessoa consegue entender. Uma obra extraordinária. A estrutura de Gênesis 1 foi maravilhosamente elaborada. Ela é muito ordeira e se estende por 6 dias, mas os 6 dias são divididos de 3 em 3. Talvez você nunca reparou nisso, mas claramente há 2 grupos de 3 dias. No começo de tudo, diz que a terra não era habitável e não era habitada. Era sem forma e vazia. E Deus leva 3 dias para formar a terra e 3 dias para populá-la. Nos primeiros 3 dias, ele criou um ambiente. E no segundo grupo de 3 dias, ele cria coisas individuais ou criaturas que habitam esse ambiente. Ele faz tudo na ordem certa. Primeiro ele prepara o ambiente, depois ele coloca as criaturas nesse ambiente. E há uma correspondência espantosa entre os primeiros 3 dias e os últimos 3 dias. Nos primeiros 3 dias,
ele criou um ambiente variado por contraste. O contraste entre a luz e as trevas, entre o céu e o mar e a terra do mar. Ele está criando distinções que trazem variedade. Tendo criado isso, no terceiro dia ele coloca as plantas. E agora ele cria os habitantes. Agora o Sol e a Lua, nesse sentido, são os habitantes da luz. Eu vou voltar a isso mais tarde. Há um ponto muito importante aqui. Mas a separação de luz e trevas foi geral. Agora temos os específicos, o Sol, a Lua e as estrelas habitando essa luz e essas trevas. O céu do oceano, ele os enche com pássaros e peixes. E no sexto dia, na terra seca, os animais e os seres humanos aparecem. Quantos de vocês já tinham observado esse paralelo entre os primeiros 3 dias e o segundo grupo de 3 dias? Quase ninguém. Não é maravilhosa essa ordem, feita de forma tão linda? Deus fazendo as coisas de forma tão ordeira e tão precisa. Ele está transformando o caos em ordem, a sua especialidade. Agora, eu disse na última palestra que Gênesis 1 é matemático. As três figuras que aparecem sempre nesse relato, mesmo em português, são 3, 7 e 10. 3 é o que Deus é, 7 é o número de perfeição em todas as escrituras e 10 representa a conclusão. Agora, ao olhar os 3, 7 e 10, é espantoso. Em apenas 3 pontos, Deus realmente cria alguma coisa. 3 vezes ele chama algo pelo nome. 3 vezes ele faz algo. E 3 vezes ele abençoa algo. No relato inteiro, mesmo no português, tudo aparece em trios. Os verbos estão em trios. O próximo, os 7. 7 vezes diz que Deus viu que era bom. 7 vezes. E tem 7 dias, isso é óbvio. A primeira frase tem 7 palavras no hebraico. As últimas 3 frases desse relato da criação são todas frases de 7 palavras. Não no português, receio, mas terão que acreditar em mim quanto ao hebraico. Agora, tudo isso é um contraste muito forte, por exemplo, ao épico babilônico da criação, que é tão complicado e tão esquisito que, quando comparado com a simplicidade da palavra de Deus, você não terá dúvida qual dos dois é verdadeiro. Muito bem, agora preciso abordar nesse ponto, abordar o problema. Mas antes disso, gostaria de ressaltar mais uma vez esse ponto que Gênesis 1 é simplístico. Acho que a forma mais fácil de fazer isso seria imaginar um livro infantil descrevendo como uma casa é construída. Se você quer escrever um livro infantil, teria que elaborar um resumo simplificado. Você diria, primeiro veio o pedreiro, que colocou os tijolos, depois veio o carpinteiro para colocar as armações das janelas e das portas e o telhado, depois veio o encanador para colocar a encanação, para a água e para o esgoto, depois veio o eletricista para colocar a fiação, depois veio o rebocador para fazer as paredes, o decorador veio para pintar e depois todos saíram de férias. Portanto, explicar isso de uma forma simples para crianças, você poderia explicar tudo em 7 etapas. Estão entendendo? Mas é uma forma simplística. E como alguém que tem experiência em projetar igrejas e construí-las, eu sei que a vida não é tão simples. Você tem que ter o que é chamado análise do caminho crítico. E terão que acertar quando o pedreiro terá que vir, e quando o carpinteiro terá que vir, e talvez terão que vir 2 vezes, e o encanador. É muito complicado construir um prédio. Mas as únicas pessoas que precisam saber disso são os construtores. Isso aqui nos basta. E isso seria o que você usaria se estivesse contando a história para qualquer pessoa, em qualquer lugar ou qualquer época. Não há nenhuma dúvida que Gênesis é uma simplificação. E a ciência hoje consegue preencher muitos desses detalhes, mas Deus queria que todos entendessem que foi Ele quem criou. E criou de uma forma ordeira e sabia o que estava fazendo. E criou de uma forma, mas toda vez que se levanta esse assunto, então esse fantasma de ciência versus escrituras aparece. E ali há muita tensão. Muitos cientistas se sentem tensos sobre qualquer coisa sobrenatural. Isso é porque a ciência só consegue estudar o mundo natural, não consegue estudar o sobrenatural.
Portanto, o sobrenatural é algo sobre o qual a ciência não tem muito contato e tem certa dificuldade lidando com isso. Mas há questões específicas de ciência que surgem com relação ao relato de Gênesis 1 da criação, e eu sinto que eu preciso mencioná-las. Claro que algumas das dúvidas que as pessoas têm são levianas. Adão tinha um umbigo? Já me perguntaram. Bem profundo, não é? Ou as cobras conseguem falar? Onde Caim conseguiu sua esposa? Perguntaram isso a Lord Super uma vez em Hyde Park Corner e ele disse ao seu interlocutor: por que você está tão interessado nas esposas de outras pessoas? Na verdade, há 3 respostas possíveis, mas não vou dá-las a vocês. Uma pergunta que eu li na imprensa nacional foi: Noé levou cupim dentro da arca? Ou, tecnicamente, 2 cupins. E uma pergunta comum que me fazem é por que os dinossauros nunca são mencionados, já que se tornaram tão queridos para nós. Mas falando francamente, essas perguntas são levianas. Há questões muito mais sérias que temos que enfrentar. A velocidade da criação. Segundo os geólogos, levou 4,25 bilhões de anos. E Gênesis aparentemente diz que levou 6 dias. Há uma lacuna pequena para ser fechado. Da mesma forma, a idade da Terra, a ordem da criação. Na verdade, é espantoso que a ciência concorda com a ordem de Gênesis 1, com apenas uma exceção, e eu acho que isso pode ser explicado. Essa exceção é que o Sol, a Lua e as estrelas não aparecem até o 4º dia, depois que as plantas já apareceram. Mas, na verdade, agora sabemos que a Terra original era coberta com uma nuvem espessa, com uma névoa. Na verdade, Gênesis 2 diz que uma névoa cobria a Terra inteira. Você sabe que isso é verdade. Portanto, quando a primeira luz apareceu, teria sido considerado uma nuvem mais leve. E depois, quando as plantas surgiram e começaram a transformar dióxido de carbono em oxigênio, isso limpou a névoa. E pela primeira vez, o Sol, a Lua e as estrelas apareceram no firmamento. Então, entendendo isso, que o Sol, a Lua e as estrelas apareceram depois das plantas se deve à dissipação daquela nuvem espessa que cercava a Terra, então a ciência concorda exatamente com a ordem de Gênesis 1, que as criaturas apareceram primeiro no mar, depois na terra, e o homem surgiu por último. Há uma correspondência impressionante sobre isso. Portanto, a ordem não é um problema sério, mas a origem dos animais e dos humanos é. Toda essa questão da evolução versus criação, e há tantas outras coisas como a idade das pessoas que viveram antes do dilúvio, Matusalém, 969 anos, o homem mais velho que existiu. E depois a duração do próprio dilúvio. O trágico é que, para a mente moderna, esses problemas surgem primeiro quando se trata de Gênesis. Por isso que eu não os ataquei mais cedo, porque eu creio que temos que receber a mensagem de Gênesis em primeiro lugar e depois atacar os problemas. Se você discute os problemas em Gênesis, você vai acabar perdendo as mensagens muito importantes que tem para nos dar. Porém, não podemos ignorar as discordâncias. Eu quero começar dizendo que há 3 formas de tratar com esse problema de ciências versus escrituras. É importante escolher que forma irá fazê-lo. As 3 formas são repudiar, segregar ou integrar. Vou dizer logo de cara que a terceira forma é a forma correta. A primeira forma é aquela assumida por cristãos ingênuos que dizem que temos que escolher. Ou você escolhe que a escritura está certa ou que a ciência está certa. Mas você precisa repudiar uma ou a outra. Não se pode aceitar as duas. Isso torna a escolha muito simples. O resultado é que os incrédulos escolhem a ciência e os crentes escolhem a escritura, e os dois enterram a cabeça na areia. Essa não é a resposta a esse problema. Em parte porque a ciência tem acertado de muitas formas. Devemos essas câmeras de vídeo à ciência e esses holofotes. Eu vim aqui de carro. Temos falado ao telefone, Jim e eu, a semana toda. Todas essas coisas vieram da ciência. Então, simplesmente dizer ciência está errada é provavelmente a mais tola posição para se assumir nesse nosso mundo. Mas é igualmente tolo dizer que estão sempre certos.
Mas a repudiação não é a resposta, dizendo que uma está certa e a outra está errada, fazendo as pessoas fazerem uma escolha. Isso leva à desonestidade e leva as pessoas a sentirem que precisam cometer suicídio intelectual para crerem na Bíblia. E isso é um erro. A segunda forma é tentar manter a ciência e as escrituras tão longe uma das outras quanto possível, dizendo que a ciência se preocupa com um tipo de verdade e as escrituras com outra, que a ciência se preocupa com a verdade física, com a verdade material, com a verdade natural, ao passo que as escrituras se preocupam com a verdade moral e com a verdade sobrenatural, e, portanto, tratam com questões completamente separadas. A ciência nos diz como e quando o mundo veio a existir, ao passo que as escrituras nos dizem simplesmente quem e por quê. E devem ser mantidas completamente distintas, segregadas, bem longe uma da outra. E assim poderão conviver. Uma abordagem meio estranha. Para tentar falar isso de uma forma moderna, a ciência fala mais sobre fatos, ao passo que as escrituras devem falar sobre valores. Portanto, não estudamos a Bíblia procurando fatos, estudamos a Bíblia procurando valores. Essa forma de pensamento é muito comum hoje em dia, mesmo por pregadores das igrejas. Mas é a solução errada. Se encaixa na forma grega de pensar, a maioria de nós pensa como os gregos, infelizmente, e mantemos o físico e o espiritual em dois compartimentos à prova d'água, o sagrado e o secular, o temporal e o eterno. Essa forma de pensamento é totalmente estranho à mente hebraica, que enxergava Deus como Criador e Redentor. Portanto, o físico e o espiritual devem estar juntos. Portanto, não creio que essa seja a resposta. Envolve tratar Gênesis como um mito. Gênesis 3 se torna uma fábula com o título Como a Cobra Perdeu Suas Pernas. E Adão se torna cada homem ao invés de um só homem. Tenho certeza que já ouviu esse tipo de coisa. E então, são apenas histórias de ficção que nos ensinam valores sobre Deus e sobre nós mesmos. Nos ensinando sobre pensar sobre Deus e sobre nós mesmos. Mas não devemos transformá-los em acontecimentos históricos. Agora, se você começa a andar esse caminho e trata Adão e Eva como um mito, uma história com uma verdade moral, mas não uma verdade histórica, então onde você vai parar? Ao ler a Bíblia inteira. No começo, as pessoas disseram que Adão e Eva eram mitos, depois prosseguiram e disseram que Noé também era um mito. A história do dilúvio contém verdade, mas é uma verdade moral, não histórica. Depois prosseguiram e disseram que Abraão, Isaac e Jacó também eram mitos. Depois prosseguiram e disseram que Moisés era um mito. E quem viu uma série recentemente da TV sobre o Êxodo por um homem chamado Roma, verá que ele tratava como um mito. Uma história legal, com uma boa moral, mas não verdade histórica. E depois prosseguiram, e hoje em dia há teólogos que tratam a ressurreição e o nascimento virginal de Jesus como um mito. Histórias que contêm uma verdade. Esse é o meu problema com essa abordagem, onde você para. Vai chegar ao ponto que não existe história na Bíblia. Há apenas valores e nenhum fato. Isso deixa a Bíblia no mesmo nível do Alcorão e dos Sagrados Vedas e outras escrituras que têm valores. Mas creio que tem destruído a Bíblia. Deus é o Deus da história. A história é sua história. E nós estamos lendo fatos. Além do mais, como disse mais cedo, Jesus aceitava Gênesis como sendo fatos. Portanto, isso não é a resposta ao problema, mas é provavelmente a forma mais comum que os cristãos têm usado para vencer esse problema. Então, as escrituras e as ciências são, na verdade, círculos sobrepostos e estão tratando com algumas coisas que são iguais. E, portanto, existem contradições aparentes entre elas que devemos estudar. Como vamos resolvê-las? Como podemos ajuntá-las? Bem, precisamos nos lembrar de duas coisas básicas que são muito importantes, e a primeira coisa são as investigações transicionais da ciência. E com isso eu quero dizer que a ciência muda. Está sempre em transição. E coisas que eram consideradas como fato científico anos atrás deixaram de ser assim consideradas como um fato científico, porque a ciência muda seus pontos de vista.
Por exemplo, a ciência dizia que o átomo era a coisa menor do universo. Agora sabemos que cada átomo é um universo completo em si. Há muito pouco tempo diziam que os cromossomos X e Y determinariam se um feto seria um ser humano macho ou fêmea. E percebo que isso agora foi descartado completamente. E estão dizendo que é alguma coisa totalmente diferente. Exige muito esforço para manter-se atualizado. Toda essa descoberta do DNA revolucionou a nossa forma de pensar sobre a vida. Porque agora sabemos que a primeiríssima forma de vida possuía o DNA mais complicado. E que, matematicamente falando, o DNA é uma língua. Não é uma combinação do acaso. É uma língua que transmite uma mensagem de uma geração à outra. E, portanto, o DNA tem que proceder de uma pessoa. Isso está transformando a forma de pensar. Portanto, a ciência muda. Está num estado de transição. A geologia está mudando. Eu li um artigo pelo correspondente de ciência de The Times, e ele disse que agora há 7 formas diferentes de descobrir a idade da Terra. Carbono 14, hélio radiogênico, degradação do campo magnético da Terra, níquel oceânico e etc. E ele deu uma lista das datas que esses novos métodos haviam revelado. E é muito interessante que o período mais curto é 9.000 anos e o mais longo é 175 mil anos e não 4,25 bilhões. Bem, quem está certo? Eu não sei. Acho que temos que esperar até que os cientistas se decidem sobre muitas dessas questões. A antropologia agora está num estado de desordem. O que achávamos que eram homens pré-históricos, nossos ancestrais, não são mais considerados como sendo nossos ancestrais, mas criaturas que vieram e foram e desapareceram. A biologia também mudou bastante. Pouquíssimas pessoas acreditam no evolucionismo de Darwin hoje em dia. Então esse é o primeiro ponto que quero fazer hoje em dia. A ciência sempre muda sua opinião. E amarrar a Bíblia a uma era específica da ciência significaria que na próxima geração a Bíblia teria que ser jogada fora também. A segunda coisa que quero dizer é igualmente importante. Interpretações tradicionais da Escritura também sofrem mudanças. A Bíblia é inspirada, mas a nossa interpretação dela pode não ser. Precisamos traçar uma distinção muito clara entre o texto bíblico e a forma como o interpretamos. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre os 4 cantos da Terra, quem vai interpretar isso para dizer que a Terra é um cubo ou um quadrado? Sabe? A Bíblia usa o que nós chamamos da linguagem da aparência. Fala sobre o sol que se levanta no Oriente, se põe no Ocidente e percorre todo o céu. Quem vai dizer que isso significa que o sol está se movendo ao redor da Terra? Bem, falavam isso, mas era uma interpretação errada. A Bíblia usa a linguagem da aparência. Portanto, precisamos repensar sobre a nossa interpretação da Bíblia para que fiquemos um pouco mais flexíveis. Creio que dessa forma, ao compreendermos que a ciência é transicional e que a nossa interpretação das Escrituras é tradicional, então teremos mais disposição para repensar tudo. Achei que seria legal ilustrar isso olhando os dias em Gênesis 1 e descobri que há pelo menos 5 formas de interpretar a palavra dia nas Escrituras. Vou explanar todas as 5 e assim você pode escolher. O que você acha? Há, como eu já disse, uma pequena discrepância entre 6 dias e 4,25 bilhões de anos. E precisamos fechar essa lacuna de alguma forma. Como vamos interpretar a palavra dia em Gênesis 1? É uma palavra hebraica, yom, que às vezes quer dizer um dia de 24 horas. Também pode significar uma era. Por exemplo, a era do carro e carruagem. Não é um dia de 24 horas, é a era do carro e da carruagem. Mas há 5 maneiras diferentes de interpretação. A primeira forma é entender a palavra dia literalmente, como um dia terreno de 24 horas. O problema aqui é encontrar mais tempo em algum lugar. E os comentaristas da Bíblia normalmente acham esse tempo em uma de 3 formas. A primeira forma é encontrando uma lacuna entre os versículos
1 e 2, ou melhor, versículos 2 e versículo 3. Em outras palavras, a terra, diz a Bíblia, se tornou sem forma e vazia, ao longo de um período comprido. E os 6 dias são Deus colocando em ordem. É uma teoria muito comum, a gente encontra essa teoria na Bíblia de Scofield e também nos comentários de outras Bíblias, que na verdade os 6 dias eram a reconstrução de um mundo que entrara em caos ao longo de um período comprido. Uma teoria muito comum. A segunda forma de encontrar mais tempo é descobrir tudo no dilúvio. Há vários livros, os mais notáveis ligados aos nomes Whitcomb e Morris, dizendo que todos os dados geológicos que temos vêm do dilúvio. Não é muito fácil sustentar isso. A forma mais intrigante de encontrar mais tempo é a seguinte, que Deus criou peças genuinamente antigas. Começa com a teoria: qual a idade de Deus quando ele foi criado? Desculpem, Adão, quando foi criado. Ele não era um bebê. Então, ele tinha 30 anos quando foi criado por Deus. Nesse caso, qualquer pessoa que o visse teria dito: você tem 30 anos, e estariam errado. Ele só teria meia hora de idade. Estão entendendo? Que Deus pode criar antiguidades genuínas e pode fazer uma árvore parecer 200 anos de idade com todos seus anéis. É uma teoria possível, Deus poderia ter feito isso, mas todas essas formas tentam interpretar o dia literalmente e encontrar mais tempo em algum lugar. Estão me entendendo? E fiquem à vontade para escolher a sua favorita. Há também as pessoas que interpretam o dia como sendo uma era geológica, que era um tempo muito longo. Um dia que era uma era. É uma teoria bem comum também. Portanto, não estamos falando de 6 dias, mas sim de 6 eras geológicas. A terceira forma é a interpretação mitológica, que já mencionei, tratando os 6 dias como sendo pura lenda. São apenas a estrutura poética da história, e o mais importante é entender a moral da história e esquecer a estrutura, que é parte da lenda. Isso significa que esse dia é uma fábula. Uma das interpretações mais intrigantes vem do professor Wiseman da Universidade de Londres. Ele acreditava que os dias eram educacionais. Isso significa que Deus revelava a sua criação em etapas a Moisés. E no primeiro dia de uma semana na vida de Moisés, Deus disse: isso é o que eu fiz. E no dia seguinte ele contou um pouco mais. E no dia seguinte um pouco mais. Um pouco mais. Então eram dias de escola de Moisés. Espero que estão me acompanhando. E há 2 formas dessa teoria, e uma é que Deus revelou a criação verbalmente, com palavras, e uma outra interpretação intrigante é que ele revelou visualmente, como ele fez no Apocalipse com João, dando a Moisés um tipo de show de figuras. E Moisés então viu a luz se dividindo das trevas, depois a tela ficou preta, e depois ele viu uma outra figura das águas sendo separadas em 2 partes, e no próximo quadro ele viu plantas e animais e aves e etc. Era um tipo de show de figuras que ele anotou. Mas as 2 teorias, seja em palavra ou figura, têm como pressuposto que os dias representavam dias de aula de Moisés. A interpretação final é que esses eram dias de Deus. Tempo é relativo a Deus, assim como é a nós. 1000 dias são como um dia para Deus, e um dia é como 1000 anos. Então Deus estava dizendo, para mim, a criação foi uma semana de serviço. Isso é o que representou para mim. E a importância de dizer isso seria que se você considera tempo geológico, a vida humana perde todo o seu significado. Por exemplo, vá lá para a agulha de Cleopatra. Se você entender que a agulha de Cleopatra representa a idade de nosso planeta, e coloca uma moeda de 10 centavos bem no topo da agulha, essa seria a idade da raça humana. E se colocar um selo postal em cima daquela moeda, a sua espessura representa o homem civilizado. Percebem como perdemos todo o significado quanto a quem nós somos? E eu creio que Deus queria que nós pensássemos da criação como uma semana de serviço. Porque ele queria tratar da parte importante, que é nós, aqui na Terra. Bom, essa é a teoria. O 7º dia, observe o cumprimento do 7º dia, porque durou séculos. Durou por todo o Velho Testamento. O 7º dia de descanso de Deus durou até o domingo de Páscoa, quando ele levantou seu filho de entre os mortos.
Em todo o Velho Testamento, nada novo é criado. Ele terminara sua criação. A palavra novo só aparece no Velho Testamento uma vez. Que eu me lembre só uma vez. Há um versículo em Eclesiastes: eis que não há nada novo debaixo do sol. Portanto, Deus descansou por todo o Velho Testamento. Sim, foi um dia bem longo. Bem, há 5 formas diferentes. Vocês devem saber em que direção estou indo, mas eu não vou forçar a barra, porque são apenas interpretações. Deus claramente queria que pensássemos de seu serviço como sendo obra de uma semana. Essa é a mensagem. Estou contente com essa mensagem. Pessoalmente, acredito que estamos falando sobre dias de Deus. Ele nos deu sua abordagem. Foi apenas uma semana de serviço. Para ele fazem apenas 2 dias desde que Jesus morreu. Tempo é real para Deus, mas é relativo para Deus também. E precisamos nos lembrar disso. Bem, eu dei só um exemplo aqui, estou deixando a grande questão da evolução para a próxima palestra, porque é importante, especialmente se o homem está incluído nisso. O que tentei fazer aqui é mostrar que nós que interpretamos a Bíblia precisamos ser um pouco mais flexível, às vezes, e dizer que talvez não entendemos corretamente. E eu creio que os cientistas também precisam ser um pouco mais humildes, mas muitos estão ficando mais humildes ao descobrirem o princípio aleatório da natureza, que nem tudo está bem acomodadinho nas leis de causa e efeito, e a ciência está ficando muito mais flexível. E recentemente eu li um artigo no meu jornal matutino que se chamava "Será que a ciência vai provar a existência de Deus?" Uma manchete impressionante para ver. 100 anos atrás teríamos visto desprovar. Mas agora houve uma reviravolta. Estão entendendo que o universo está mais aberto para intervenção e controle por Deus do que haviam entendido antes. Então, a ciência e as escrituras dos nossos dias estão começando a andar juntos de novo. E isso é muito bom. Eu creio que a terceira forma que eu mostrei sobre integrando ciência e escritura pela reconciliação é essencial, porque a ciência e as escrituras se preocupam com a verdade. Todos nós somos comprometidos com a verdade e queremos descobrir a verdade. E eu creio que a ciência tem descoberto muita verdade sobre nosso universo para nós, mas não consegue desvendar as verdades mais importantes, quer seja sobre Deus ou sobre nós mesmos. Por isso nós temos as Escrituras, e dou graças a Deus por isso.